A feira de antigamente, aqui antes da reforma, tinha algumas barracas, uma verdadeiras casas pequenas, com telhado, madeira e janela. E tinham duas que me chamavam muita atenção. Uma que uma pessoa vendia botão, então, eu tenho uma foto dela, assim, só o rosto, o resto cercado de botões, e uma outra que vendia artigos de Umbanda e das religiões afro-brasileiras, que chamava Axé Bahia. Essa se transferiu para o outro lado, depois que as casinhas foram derrubadas, se transferiu para o outro lado, e a do botão eu acabei de encontrar aqui na feira. O senhor está dentro da feira mesmo, e eu o reconheci pelo formato do rosto dele. Tinha um bar também que me chamava muito a atenção pela complexidade da porta. A porta era aberta ao meio e tinha meio curvo o nome do Baila Merengue. Agora, a ilustração do Baile Merengue ficava logo abaixo, era o Margem do Cristo, coração de Jesus, né? Então, eu nunca entendi o nome do bar com a imagem de Cristo. E era um bar realmente ficava rolando a noite inteira praticamente. O padroeiro aqui da Feira da Pedreira é São Pedro, então ele é festejado no dia dedicado a ele. É o dia que os pescadores também festejam. Então, inclusive, o andor do santo fica decorado com um barco também, um pequeno barco, e São Pedro fica em cima. Mas o fato mais interessante que eu vejo, mais pitoresco dessa festa, é que cada grupo de feirantes tem os peixeiros, os vendedores de carne, os vendedores de verdura, os vendedores de frutos, cada um praticamente contrata um sonoro. E aí fica uma poluição sonora fenomenal no dia aqui, porque cada um toca independente do outro. E eles se entendem numa boa, não tem briga nenhuma. E eles vão ao mesmo tempo. E a feira continua, é o dia do santo, tem uma missa e tal aqui circulando, mas o comércio continua. Eles ficam tomando cerveja, mas a festa continua. Por volta das meio-dia e pouco, aí vão fechando as vendas e aí a rua às vezes é fechada, a Mauriti é fechada para o trânsito e aí a festa fica no geral. Eles dançam no asfalto, na calçada, entre as bancas mesmo, e até o início da noite vira a maior festa aqui no mercado, né? Nesse verdadeiro labirinto que é o mercado da Pedreira, da feira, né? Porque muita gente que passa pela rua não tem a mínima ideia de como as opções de venda aqui, os produtos que tem, e um verdadeiro labirinto que se encontra aqui de produtos, de oferta de produtos, de venda. Tem verdura, como já falei, tem artigos de Umbanda, tem camarão salgado, roupa, tem fazenda, sacolas, calçados. Então, cada área tem sua área específica. Mas no dia de São Pedro aqui vira uma grande festa, uma festa geral. Aqui na Feira da Pedreira, como outras feiras, existe uma coisa muito familiar. Não só a relação entre os verdadeiros, os donos das bancas, o pessoal que vende, eles tiram muita brincadeira um com o outro e tal, vivem ali gozando, principalmente até no tempo de resultado de futebol, ou não, qualquer coisa. Tudo é motivo para gozação. E tem a questão familiar também, que os pais vão cedendo para os filhos
vão transferindo os negócios, né? Quer dizer, eu conheci aqui gente que começou pequenininha vendendo fruta e tal. Hoje já vejo moços que já com filho, constituíram famílias. E os pais delas já não vejo mais aqui. Talvez tenham se aposentado, talvez já estejam em casa ou talvez tenham morrido. E mas a gente vê que aqui é uma microcosmo da cidade, tem uma relação, além dessa relação labiríntica, tem a relação interpessoal também. Aqui então, no fim da Travessa da Vigia, era o estaleiro do mestre Julião, que agora foi reformado e a praticagem da Barra comprou. Aqui a gente vinha começar primeiro a andar de casco, depois nós fizemos a Nicanora e o Mor de Brás, que são 2 barcos, e aí começamos a andar essas ilhas da frente, conhecendo o Furo da Vitória, o Furo Grande, e andamos todos por aí, chegamos até Mosqueiro, Baía do Sol, todo esse litoral próximo de Belém nós exploramos. No final de semana estava todo mundo da nossa turma embarcado para pescar, caçar, fazer serenata e conhecer essa nossa micro-região. Então, nós começamos a vir aqui no Beco do Bitar para tomar banho na maré. E aí tinha um estaleiro aqui, aí nós começamos a fazer uma amizade com os trabalhadores do estaleiro. E o chefe do estaleiro era o mestre Julião. Esse estaleiro tinha 2 funções básicas, ele fazia barcos e também consertava os barcos. Então nós aprendemos desde cedo a como calafetar um barco, víamos o pessoal calafetando o barco, fazendo o barco, fazendo toda a estrutura do barco, os cavernames, o tipo de barco, para que servia, se era um barco para pesca, se era um barco de transporte, as características dos barcos. E isso foi muito legal e aprendeu a gente. E agora está passando um barco aqui na frente com o som. Não sei nem se vai ficar legal esse áudio. Mas é isso, mais ou menos. Então, nós fomos para São Caetano de Odivelas, atrás do Boitinga. E lá encontramos com outro boi, o Faceiro. E continuamos chamando o Boitinga. A gente disse, não, pera lá, nós temos que fazer uma correção aí. O nome genérico dos nossos bois aqui de São Caetano é boi de máscaras, não Boitinga. Isso ocorreu porque sempre que eles se apresentavam em Belém, só aparecia o Boitinga, né? Então, existia, inclusive em Belém existia, e até hoje tem gente que dá o genérico do boi de marcha como se fosse o Boitinga. E foi muito bom esse contato com o pessoal do Boi Faceiro, porque eles estavam retornando, depois de algum tempo que o boi tinha fugido, e com o avô do Ronde,
o seu Bené resolveu retornar ao boi, 1 ano, 2 anos antes. E eles foram tipo assim uma espécie de um cicerone para nós lá em Odivelas. E nos mostraram outros animais que também integram a folia do boi de máscara, quer dizer, tem o cabrito, o bode cabrito ou bode montês, tem o dinossauro, encontramos lá a zebra, outro animal pré-histórico também, o grifo, mas isso foi uma viagem anterior. Mas tem infinidade de animais. E nós acabamos perguntando por que isso. A gente tira essas imagens dos livros. Quer dizer, o nome genérico continua sendo o boi de máscara, mas vocês forem lá em São Caetano de Odivelas, vão se surpreender com outros animais com o mesmo esquema, com os cabeção, com cabeçudos, com a banda que acompanha, com os pirros, só que o animal, em vez de ser um boi, é um outro animal. Então, para fazer a revista Ver o Pará, nós passamos mais ou menos 2 meses indo e vindo de Belém para Odivelas. Por sugestão do Ronde, do Boifaceiro, nós fomos até a ilha do João dos Ramos, São João dos Ramos, que lá ele falou que nós encontraríamos vários bois, que na verdade lá tem uma diversidade maior. Não são só bois, tem outros animais também dentro da brincadeira do fogueto do boi, né? Então lá nós encontramos o bode montês, que mais parece um cabrito, mas é bode, pronto. E encontramos o caribu. O caribu foi interessante porque, quer dizer, com todos eles aconteceu a mesma coisa. Como nós fomos no dia de semana e os moradores, os integrantes dos bois, não estavam sabendo da nossa presença e estávamos nos seus afazeres domésticos, na roça, pescando, tudo. Então, e não era um dia de apresentação dos bois. Nós chegamos de surpresa lá, sem avisar, mas eles tiveram muito boa vontade. Algumas crianças até tentaram fazer de conta que estavam no foguedo, pegando bandeiras, tambores, para mostrar mais ou menos como eles brincavam no boi. E interessante que na residência do amo do caribu, nós encontramos o caribu na sala principal da casa de madeira, muito simples, mas que estava lá com destaque. Estava o caribu, tinha o tambor, tinha algumas bandeiras, alguns capacetes em cima da trava, da travessa, da sustentação do telhado, e 2 imagens na parede, uma com São Jorge e outra com Pato Donald. Isso chamou muita atenção, da relação do boi com a família, quase como um integrante da família. Os animais, as crianças brincam com eles, é quase como um membro da família. E isso aconteceu com todos os foguedos que nós encontramos na ilha. Sempre foi semelhante a isso. Alguns até, as crianças, eu me lembro, acho que é um bode, não é um bode. Tem uma outra criança que está vestida junto do animal. Então a mãe colocou o pirro, né, e a máscara, tudo, o menino ficou lá. Mas numa representação, quer dizer, é muito boa vontade dos integrantes desses da ilha, ajudando a dar mais ou menos para nós uma ideia de como seria a apresentação. Uma coisa que difere os bois de máscara dos outros
bois de todo o Brasil, de todo o litoral, de todo... Onde tem boi no Brasil, geralmente não, sempre, eu não conheço outro, sempre tem um tripa. O tripa é a designação do cara que fica dentro do boi, que conduz o boi. Mas para o pessoal de Odivelas, boi de 2 pernas ou patas é galinha. Eles dizem isso brincando. Por quê? Porque todos os bois e demais animais de Odivelas, eles têm 2 tripas. E isso é muito interessante de ver. Como eles evoluem. Isso sempre me intrigou. Mas lá, na ilha de São João dos Ramos, me foi esclarecido. De repente nós encontramos 2 crianças com uma tala na cabeça e um chifrezinho. E eles estavam simplesmente treinando para ser tripa futuramente dos bois. Essa brincadeira tem o nome de fofóia, lá entre eles. Mas é para ter coordenação entre o que está na frente e o que está atrás. Que o que está na frente ainda dá para ver, mas o que está atrás não vê nada. Então tem que ter uma sincronicidade entre os dois muito grande. E eu acho muito interessante isso. E não conheço nenhum outro boi. Nós sabemos que tem bois no Brasil inteiro, no todo o litoral, tem até lá no Amazonas. Tem, onde tiver, eu acho que onde tiver nordestino tem boi. Mas o boi de 4 patas ou 4 pernas, só mesmo em Odivelas que eu vi. Outra coisa interessante também, de recordação, eu estava esperando o Boitinga sair, né? Vamos lá antes dele sair, outro dia, e eles estavam se preparando, se vestindo e tal, tomando uma cachaçinha, como sempre. E aí, de repente, eu vejo uma figura se destaca e vai lá para o final, porque era um quintal muito grande do amo do Tinga, e aquela figura vestida de vermelho vai lá para o final. O que aquele cara está fazendo? E perguntei para ele. Disse, não, é o diabo. E por que ele foi lá para o final? É porque ele foi rezar. Isso não é brincadeira, não é gozação, nem coisa nenhuma. Ele foi realmente rezar lá no fim. E só ele, o que estava caracterizado do diabo. Eu achei muito interessante isso também, né? Depois, sei lá, de meia hora ele volta e aí o Tinga sai da casa do amo.